E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a enviar e-mails utilizando uma aplicação Razor no .NET com C Sharp, mas esse exemplo aqui também pode ser utilizado para você enviar e-mails utilizando uma aplicação Blazor com alguma pouca modificação no código. Um detalhe especial aqui é que nós vamos utilizar o Resend. O Resend é um site, é uma estrutura, um framework que permite que você envie e-mails de qualquer domínio, utilizando qualquer domínio. Um detalhe é que ele foi criado por um brasileiro, nós vamos já ver aqui os detalhes, o GitHub dele. E nós estamos aqui na página inicial do Resend, esses links aqui eu vou colocar na descrição. Na descrição tem um primeiro link aí que vai para os recursos do vídeo, inclusive nesses recursos você encontra os links. Então, logo de cara aqui no site do resend.com, nessa aba Overview, você já encontra aqui uma espécie de gráfico com umas estatísticas de quantidade que podem ser filtradas por 7 dias atrás, ou 1 dia atrás, ou 15 dias atrás, 1 mês atrás. Então você vê aqui, através de gráfico, graficamente, os e-mails que você conseguiu enviar, os erros que ocorreram também. E aqui no caso ele está mostrando os testes que eu fiz aqui de 7 dias para cá. Se você for nessa aba e-mails, você pode ver também aqui os envios dos e-mails, filtrado aqui também pela quantidade de dias, últimos 7 dias, 15 dias, 30 dias. Nessa aba de broadcasts, você pode inclusive criar aqui um broadcast que permite que você envie um e-mail que vai para um grupo de pessoas. É bem interessante. Você pode, inclusive, você deve incluir domínios. Então, eu não vou aqui me aprofundar muito nessa parte da inclusão de domínios. Mas o que você precisa fazer é, por exemplo, digamos que você precisa ter um domínio comprado, então na configuração de DNS do seu domínio, quando você criar uma conta no Resend, que claro que você precisa estar logado aqui, logicamente, ele vai pedir que você crie uma API key, nós vamos já criar uma, e também, após esse passo, ele vai pedir que você configure um domínio. A configuração é bem simples, você vai ter que escrever lá, no caso eu configurei esse domínio aqui, mcbmax.com, que é um domínio que eu já tenho. Então ele vai pedir apenas que você escreva nos seus DNS lá um MX, um MX e 2 TXTs, que ele vai pedir que você escreva lá. E na parte de webhooks, que também é bem interessante, ele permite, vou até tentar criar um aqui, quer dizer, mostrar a tela de entrada só para ver o que é possível fazer. Nessa parte de webhooks, você pode, por exemplo, se você tiver um site, você pode criar uma URL para receber os webhooks do Resend. E ele vai enviar para você detalhes de quando o e-mail é clicado, por exemplo, qual é o e-mail, informações sobre o e-mail. É bem interessante isso aqui, quando o e-mail é aberto, e vários outros eventos aqui, quando o e-mail é distribuído, é enviado, né? E vários outros. Para isso, nós não vamos abordar isso aqui nesse vídeo, mas é algo bem interessante. Então, vamos para a parte de API Keys. Uma vez que você já criou o domínio, que eu expliquei que você só precisa criar 3 registros lá no seu DNS, é bem rápido, ele já aprova e o domínio fica como verificado. Depois que você criar seu domínio, você vai criar uma API Key. Inclusive eu já tinha criado um aqui, eu vou até excluir, e você até aprende como é que exclui uma API Key aí. Nós vamos criar aqui uma nova para o nosso exemplo. Outra coisa, antes de criar a API Key, vamos falar sobre o GitHub do Resend. Então essa aqui é a página inicial do GitHub do Resend, tem vários exemplos interessantes que você pode dar uma olhada aí. É bem interessante. E você também pode verificar o GitHub do Zeno Rocha, que foi o criador, que inclusive ele é brasileiro. E isso aqui é a página inicial do GitHub dele. Ele tem vários repositórios também bem interessantes que você poderia dar uma curtida aí, dar uma olhada. Bom, mas voltando para cá, nós vamos criar nossa API Key. Criar a nova API Key, nós vamos dar aqui um nome para ela de Code Total Teste. Esse permission é o seguinte, o Resend, ele permite que você... Ele pode ser controlado por API. Ele não é uma ferramenta só para envio de e-mails, ele também é uma API. Todo esse controle que eu mostrei para você aqui, de criação de domínios, criação de API Keys, webhooks, né? Você pode fazer tudo isso por essa interface que eu lhe mostrei, mas você também pode fazer isso através de API. Então é por isso que ele pergunta, essa chave que nós estamos criando, ela vai servir para um full access, que significa que o cara vai poder, quem acessar essa chave vai poder criar domínios, criar outras chaves, etc. Ou se ele vai servir só para envio de e-mail. Então no nosso caso aqui, nós vamos selecionar a opção Sending Access, que é só para envio de e-mail. E aqui nós vamos colocar todos os domínios, se bem que eu no caso aqui só tenho um domínio cadastrado, mas essa opção é no caso de você ter mais que um domínio e você quer dizer assim, não, com essa API Key só pode enviar se for com esse domínio.
No caso, a gente pode colocar aqui como todos, ou então selecionar um, tanto faz que não vai ter problema nenhum. Mas é obrigatório que você tenha um domínio e atribua um domínio, até para que você possa dizer quem é você. É aquela coisa de dizer, estou enviando arroba, e aí tem que saber o que vem depois desse arroba aí, quem é que está enviando esse e-mail, né? Então nós vamos adicionar aqui a chave. Um detalhe interessante é que essa, como ele próprio diz aqui, é a única chance que a gente vai ter de copiar essa chave. Então nós vamos copiar logo aqui. Eu vou até tentar, sei lá, colar em algum local aqui. E pronto, a chave está criada. E nós vamos passar aqui para o desenvolvimento. Bom, deixa eu dar aqui um zoom. Já está enorme aí o tamanho das fontes. Eu estou utilizando aqui o .NET version. Estou utilizando a versão 8.0.1. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a instalação do .NET, porque aqui no canal a gente tem vários vídeos que explicam como fazer isso, mas eu vou mostrar por alto aqui como é que é a maneira mais aconselhável, que eu aconselho de você instalar o .NET, que eu acho ela mais simples. Então eu vou até procurar aqui no histórico para ver se eu encontro. Bom, inicialmente eu utilizei esse comando que está na documentação da Microsoft para baixar o script de instalação do .NET. Então aí o que ele faz é só baixar um script. Uma vez que você baixou esse script, você vai dar um chmod nele, como você está vendo nesse comando aí, para tornar ele executável. E, por final, você vai apenas executar o script. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Que seria esse comando aqui. Inclusive, eu coloquei aqui o latest, que significa, na data de gravação desse vídeo, que é a versão 8.0.1. Ou seja, esse latest significa que é a última versão do .NET que você quer instalar. E, na data desse vídeo aqui, era a 8.0.1. Desculpa, a 8.0.101. Bom, então, uma vez instalado, você pode conferir aqui como é que ficou o seu ambiente. Por exemplo, você pode digitar .NET --list runtimes, e aqui você vê que eu já tinha uma runtime aqui, runtimes para o 8.0.0, e tenho também essa runtime de 8.0.1, tanto para o ASP.NET Core como para o .NET Core aqui, .app. E os SDKs, para a gente conferir aqui, .NET --list SDKs, que eu errei aqui, eu tenho o 8.0.100 e o 101, os dois instalados. Outra coisa que, quanto à instalação no Windows, eu esqueci de falar, não precisa nem comentar, porque é tão simples que não precisa nem comentar. É aquela velha instalação, você vai baixar aquele instalador gráfico mesmo, next, e não tem nem o que optar. Finish e pronto, instalou, já está tudo configurado sem problema nenhum. Assim como a do Mac também é assim. Apesar de que esse mesmo procedimento que eu mostrei aqui, você pode também utilizar no Mac. Outra coisa que nesse caso, se você tiver instalado dessa maneira, eu aconselho você fazer, você vai abrir aqui o seu arquivo de configuração de ambiente. No meu caso aqui, como eu uso o ZSH, é o ZSHRC, mas no seu caso pode ser aqui, por exemplo, um BAT-RC, só que eu vou voltar aqui para o meu. Então, você vai abrir isso aqui é muito importante, onde você, aqui na última linha, você vai fazer duas coisas. Você vai colocar no path o endereço do .NET, porque quando você instala o .NET utilizando script, na verdade você está instalando ele nessa pasta, home, seu nome de usuário, .NET. Lembre-se que aqui é seu usuário, você não vai colocar o meu, lógico, né? Então aqui nessa linha eu estou apenas adicionando ele no path, isso é importante. E aqui, isso é muito importante, caso você queira depurar a aplicação utilizando o Visual Studio Code, fazer debug na aplicação. Então você tem que definir a variável .NET root e para o mesmo endereço, a mesma pasta. Após feito isso, opcionalmente você pode dar um source nesse arquivo, pode, por exemplo, fazer um source assim, ou então sair e entrar no terminal, que aí já vai estar tudo ok. Então vamos criar aqui a aplicação. Eu aconselho você organizar em pastas suas aplicações. Então eu tenho aqui uma pasta Projects, vamos ver o que nós temos aqui nessa pasta. Eu só tenho aqui a Ionic, então eu vou criar uma pasta mkd Razor. O .NET, como ele é muito abrangente, seria muito genérico eu aconselho você separar as pastas por tecnologia, mas seria muito genérico você criar uma pasta ali chamada .NET, já que é muita tecnologia envolvida no .NET. Então, nesse caso, como é uma aplicação Razor que nós vamos criar, então eu vou criar aqui mkd, vou criar uma pasta para esse tipo de aplicação. Vou entrar nela já aqui, e aqui nós já podemos criar nossa aplicação. Vou limpar aqui, você vai dar o comando .NET new list, antigamente era -list, agora é list, como eu sempre falo, né? Então aqui você tem um cardápio bem grande de templates, bem interessante, eu aconselho você dar uma olhada. Mas como nós vamos criar uma aplicação Razor, então nós vamos utilizar esse template aqui, Web App, mas você também pode chamar ele de Razor, como você vê, eles estão na mesma linha aqui, que significa que são dois nomes para uma mesma coisa. Então vamos usar o Web App aqui mesmo e vamos criar a aplicação. Então .NET new, o template lá, que é o Web App,
"-o", e nós vamos criar esse "-o", aí significa que eu estou pedindo para ele criar essa pasta aí, chamada Resend Test, eu vou dar esse nome para a aplicação. Disse aqui que a pasta que você está criando é o nome da aplicação, já que essa é uma aplicação simples que é só de um projeto. Então vamos criar a aplicação. Para codificar, eu vou utilizar aqui o Code, o Visual Studio Code, mas você pode também fazer essa aplicação, inclusive desde o início, utilizando o Visual Studio 2022. O código vai ser o mesmo, não vai mudar nada, praticamente nada aqui. E é isso aí. Ele abriu aqui o Visual Studio Code em outra janela, e eu vou fechar aqui essa página inicial. Só que nós esquecemos de entrar na pasta, não tem problema, eu acho que a gente pode fechar aqui. Ou eu não entrei, então CD, Resend Test. Ok, então vamos chamar novamente para que ele entre de maneira correta. Novamente ele abriu aqui, só que agora provavelmente ele abriu na pasta certa, porque a gente pode olhar aqui que a gente já pode ver os arquivos da aplicação. Eu não vou explicar muito, já que o foco aqui do vídeo é mais a utilização do Resend com o Razor, que pode servir também como Blazor, mas aqui por alto ele cria uma pasta chamada Pages, onde ele coloca aqui páginas de layout, que é isso, muito por alto explicando, é que cada página que você cria tem detalhes que se repetem, tipo um cabeçalho, um rodapé. Então, para que você não fique repetindo isso em toda a página, é para isso que serve, basicamente, eu estou falando muito por alto, essas páginas aqui de layout que estão nessa página Shared. Aqui são as páginas que você vai criar. Por exemplo, ele já criou aqui, nesse template padrão, uma página para erro, para ele exibir, caso ocorra erro na aplicação, ele vai exibir essa página. Aqui é o index, nós vamos já trabalhar com ele, inclusive ele está fazendo um scroll aí para cima. Nós vamos já trabalhar com esse index aqui e um privacy, que é como se fosse uma política de privacidade demo que ele cria aqui de demonstração, apenas para servir como um modelo para você. E alguns arquivos de configuração, que se houver tempo nós vamos trabalhar com eles aqui. E o arquivo principal, que é isso aqui, onde ele dá o bootstrap no projeto, é onde ele inicializa o projeto. Esse aqui é um arquivo mais importante da aplicação. E também, agora, recentemente, ele cria o solution, porque aqui eu estou utilizando o C# Dev Kit, e aqui é o arquivo de projeto, que é o CS Project, que ele ganha o nome que a gente deu ali naquele comando O, né, como você pode ver aqui. Esses arquivos aqui, view imports, são para que você coloque ali imports globais, que vão servir para todas as páginas, para que você não precise fazer imports em todas as páginas de coisas que você vai importar muito ali. E é isso aí, foi apenas uma explicação por alto. Nós vamos já aqui, eu acredito que as fontes estejam num tamanho bom aí, eu já andei aumentando o tamanho das fontes. Nós vamos já aqui dar um comando .NET Build para ver se está tudo ok. Logicamente que é para estar tudo ok, porque nós não mexemos em nada ainda. E vamos dar também um comando .NET Watch, você pode dar um comando .NET Run. O .NET Watch é melhor porque ele vai atualizando a janela do navegador a cada mudança que a gente vai fazendo. Ele abriu aqui, nós podemos dispensar aqui essas páginas, porque já falamos sobre isso, né? E eu vou tentar, como eu já fiz aqui em outros vídeos, a proeza de colocar lado a lado aqui, se bem que essa dica aqui, ela nem fala muito sobre layout, não é nenhuma dica que dá muita importância a layout, mas eu vou tentar aqui colocar quase que lado a lado aqui as duas, para ver se facilita a gente visualizar as mudanças aí. Bom, o que a gente vai fazer aqui, isso aqui é a página index, que para você entrar nela, eu já estou nela aqui, mas vou fechar para você ver. Para você entrar nela, você vai dar um Ctrl P e vai digitar index, logo essa primeira aí. Então, como você vê, tem até o texto welcome aqui, e você está vendo ele aqui também. Vamos fechar aqui para abrir mais aqui o espaço, Ctrl B. Então, o que nós vamos fazer é apagar tudo aqui e criar basicamente 3 campos. É uma estrutura para envio de e-mail, é um form. Lembrando que nós estamos utilizando o Razor aqui, então nós vamos criar um form que vai ter um método post para que a gente possa fazer o envio desse e-mail. Eu pretendo trabalhar aqui de maneira gradativa, iniciar bem básico mesmo e depois aumentar um pouquinho a complexidade, mas a gente vai começar do bem básico mesmo, inclusive sem seguir muitas boas práticas aqui. Então, eu vou apagar, inclusive, todo esse conteúdo aqui. Então, Ctrl K, apaguei tudo. Nós vamos já iniciar, vou logo salvando para a gente vendo aqui como é que vai ficando. Então, ficou tudo limpo aí na página. Vamos criar aqui 3 divs, né? Porque nós vamos ter 3 campos. É o campo para você informar o e-mail para quem você quer enviar esse e-mail, o campo de assunto e um campo básico lá, que é o campo da mensagem, que inclusive nós vamos usar texto simples mesmo. Nós não vamos utilizar aqui algo como um editor HTML aqui na página, porque não é bem o foco, o vídeo iria ficar maior e não é bem o foco fazer isso. Pegar a ajuda dele, vou criar 1, 2, 3 divs aqui. Vou me utilizar aqui do Ctrl D para fazer um multi-select, para a gente abrir essas divs. E nós vamos criar aqui também 3 labels. Isso porque nós vamos precisar de ter o cabeçalho lá. Por exemplo,
Nessa primeira aqui, a gente vai colocar o cabeçalho como um para, ou seja, para quem você quer enviar, né? Aqui a gente vai colocar o cabeçalho como assunto, o assunto da mensagem, e aqui a própria mensagem, ok? E nós vamos precisar também criar 3 inputs? Não, seria, no caso do e-mail, eu acho que é melhor uma text area, né? Mas de qualquer maneira aqui nós vamos criar aqui um input, que vai ser do tipo e-mail, é melhor, porque ele já valida alguma coisa para você, não é? Inclusive a gente vai colocar ele como required, é bem interessante fazer isso, e o name aqui nesse caso é importante porque já já você vai saber por quê. A gente vai copiar isso aqui e já colar aqui no assunto, só que aqui, ele não, logicamente ele não vai ser do tipo e-mail, ele vai ser um input do tipo text, e eu gosto de programar em inglês, vamos colocar aqui como subject, e aqui no caso a gente vai criar um text area no lugar de um, cujo name vai ser message, no lugar de um input. Esse ID aqui eu não vou colocar e vamos salvar aí para ver como é que tá ficando. Tá ficando horrível, lógico, a gente vai já dar uma ajeitadinha mínima, pelo menos a mínima aqui para que fique tudo ok. E nós esquecemos do mais importante que foi o form. Nós vamos precisar de um form aqui. Então vamos criar aqui um form. O action nós vamos deixar em branco, eu vou já explicar por quê. E o método vai ser um post. Então vamos colar tudo aquilo dentro do form. E não vai mudar logicamente nada aí. Mas nós estamos precisando também de um botão para que a gente possa enviar o e-mail, né? Então vamos chamar esse botão de enviar. E ele já ficou aqui embaixo. Bom, primeiramente, para que a gente pelo menos melhore um pouco aqui, que está horrível, a gente vai tirar essa classe Text Center aqui, que ele está deixando tudo centralizado. Já melhorou, pouquíssima coisa, mas melhorou. E nós vamos nos utilizar do Bootstrap aqui. Então eu vou fazer novamente um Multiselect. Eu vou aqui selecionar uma parte que eu sei que vai ter partes comuns lá embaixo. Ctrl D para fazer um Multiselect. E vou aqui criar aqui um Form Label do Bootstrap, né? Estou utilizando aqui os métodos do Bootstrap. E aqui, para esse input aqui, eu também vou criar uma classe, note que eu já estou fazendo nos 3, inclusive no text area ali, eu vou criar aqui uma classe chamada form control, e veja que, como um passe de mágica, já ficou tudo muito melhor aqui, não é? Tudo bem que eu poderia utilizar outro framework para estilos, não é? Mas o foco aqui não é nem estilos, o foco aqui é a utilização do Resend com o .NET e com uma aplicação Razor. Esse botão aqui não ficou muito legal, a gente pode dar uma melhorada nele, a gente pode colocar uma class btn do Bootstrap, já ir ver como é que vai ficando, já deu uma pequena melhorada, só que a gente pode dizer que ele é um btn primary, talvez, primary. Se eu estiver errando aqui eu peço desculpa, porque eu erro bastante mesmo. E como esse botão ficou muito aqui junto, o que a gente pode fazer de interessante é a gente cria uma div aqui, ó. Eu vou recortar mais uma vez, vou criar uma div, eu vou colocar tudo aquilo dentro dessa div só por um motivo, porque eu vou criar aqui um margin bottom MB de 4 do Bootstrap aqui para afastar o botão. Então aqui já ficou aqui uma interface bem razoável. E quando a gente enviar um e-mail, nós vamos precisar saber se deu sucesso ou não, porque ficaria muito ruim você ali não saber se o e-mail foi enviado ou não e onde é que você vai colocar, por exemplo, uma mensagem de erro. Então nós vamos criar isso aqui baseado também no Bootstrap. A gente vai criar aqui, vou ver se eu lembro, a gente vai criar uma div. Já vamos colocar aqui uma mensagem, por exemplo, e-mail enviado com sucesso, né? E isso aqui vai ser, a classe dele vai ser um alert. Deixa eu ver se é isso mesmo, alert. Já deu uma melhorada aqui. E vai ser, nesse caso aqui, um alert success. E no Bootstrap ele pede para colocar o role alert aqui, pronto. Aí você viu que a mensagem já ficou bem legal aí. Isso no caso de ser uma mensagem de sucesso. Mas a gente tem que pensar também no erro. Então, caso ocorra erro, nós vamos criar essa mesma aqui, mas com um danger aqui, né? E aqui, esse texto aqui a gente vai apagar, é só mesmo para que a gente... eu gosto muito de trabalhar assim, você primeiro desenha todo o layout, ali se bem que o layout aqui está horrível, mas você pode aplicar isso no layout mais profissional. Você desenha todo o layout e depois é que você substitui aqui, você dá comportamento à página, né? Então aqui seria no caso de dar erro e aqui seria no caso de dar acerto. Bom, vou dar aqui um Ctrl B e a estrutura de uma aplicação Razor é a seguinte. Você tem sempre aqui um arquivo CS.html, que é o que nós estamos escrevendo agora, nós estamos programando, desenvolvendo, mas você tem sempre um arquivo que tem o mesmo nome. Sempre não é sempre que precisa ter isso, né? Você tem um arquivo com o mesmo nome e com a extensão .cs, no caso aqui é a extensão do C#. Esse arquivo aqui, que tem o mesmo nome, .cs, a gente chama de arquivo de code behind, que eu vou até vou até puxar aqui para baixo, a área de desenvolver aqui está muito pequena, né? Então, é bem interessante o Razor, porque ele cria aqui um model, ele já cria, cada página já é como se fosse um model, ela já herda de um model, que herda de page model. Então, se você for ver aqui,
na página mesmo, no HTML, no CSHTML, você vê que o model da página é index model. E se você for aqui no code behind, você vai ver que é essa classe aqui. Então, tudo que você colocar nessa classe aqui vai poder ser visto lá do HTML. Inclusive, também é bem interessante a maneira que ele trata dos verbos aqui. Por exemplo, você está vendo esse onGet aqui, ele não tem código nenhum, mas esse onGet ele é executado quando eu atualizo a janela do navegador, por exemplo, quando eu faço isso aqui, esse onGet ele é executado. Se você quiser inicializar alguma coisa nesse onGet aqui, tipo se você tiver uma listagem de dados aqui para mostrar e quer que essa listagem apareça quando você acessar a página, você pode aqui programar o código para exibir essa listagem, entendeu? Então você está vendo, mas você me pergunta, mas Márcio, como é que ele chama esse onGet aqui? Por que é esse onGet aqui? É apenas por convenção de nomes mesmo. Isso, só porque o nome é onGet, ele chama o método, só por ter esse nome não precisa você fazer nada. Ele já chama esse método quando um get for chamado lá da página, entendeu? Você, claro, pode utilizar atributos aqui para poder criar outros métodos. Você não precisa seguir essa nomenclatura, essa convenção de nomes aí não. Então, assim como o onGet faz isso, você já deve estar pensando que o post do form a gente vai criar um public void on post. Já vou explicar por quê. Pronto, já criamos aqui o método post, que por convenção de nomes ele vai chamar. Por que post? Porque é o seguinte, a gente criou esse form aqui, você está vendo que nós colocamos o método post para ele, e aqui no action nós não fizemos nada, isso é muito importante. Porque quando você não faz nada no action, esse post aqui vai para o próprio code behind da página, que é esse aqui, index model. Então ele vai procurar um post aqui, por convenção de nomes. Claro que o negócio não é tão simples assim, eu estou simplificando bastante aqui. Uma página mais complexa, não vai ter só esse onGet, onPost, mas aí você, com a prática, você vai descobrindo essas coisas, né? Então, ele já vai procurar esse post aqui e vai executar. Mas você vê que nesse form aqui, nós temos variáveis como e-mail, subject e message. Esse nome aqui é muito importante, porque esse nome aqui é que vai ser enviado através... que o code behind vai receber um objeto com os campos com esse mesmo nome aqui. Eu poderia aqui criar uma espécie de model que tinha essas propriedades aqui para poder receber lá no code behind. Mas eu vou ser mais rápido aqui e vou apenas ver aqui quais são as propriedades. No caso aqui, não seria nem um model, né, do que eu estou falando, seria um DTO, porque um model, em geral, é algo que faz parte do banco de dados, né? Aqui seria um objeto temporário ali, um transiente, sei lá, e eu costumo dar o nome de DTO, mas nós não vamos criar DTO para isso. Eu vou apenas anotar aqui o nome dos campos, e-mail, subject e message. Nós vamos apenas criar parâmetros aqui, isso mesmo. Logicamente que eu não estou me preocupando aqui com a segurança, já que é o exemplo rápido e o foco aqui é o resend, né? É o envio de e-mails. Então, o primeiro é e-mail, o segundo é um string que é subject e o terceiro é uma string que é o message. Cuidado para não errar, esse nome aqui tem que bater com os nomes lá que você colocou, já que a gente está trabalhando aqui com... A gente não criou aqui um DTO, por exemplo, esse nome aqui tem que bater com o nome dos campos lá. Ok. Bom, então aí nós já temos a estrutura básica, mas... para que você entenda melhor, nós vamos tentar fazer um debug aqui nessa aplicação. Eu vou parar aqui o código que está em execução para que você possa fazer debug em uma aplicação .NET. Inclusive, você pode colocar o cursor aqui, por exemplo, nessa primeira chave aqui. Eu acredito que as fontes estejam no tamanho bom aí. Nessa primeira chave aqui, eu vou dar um F9 e ó, você viu que apareceu uma bolinha aqui. Você pode também clicar aqui, que significa que é um ponto de debug. Ele vai ter que parar aqui para a gente observar as variáveis. Para você fazer um debug no Visual Studio Code de .NET, você pressiona F5. Então, nesse caso aqui, ele não pediu para configurar, eu acho que é porque eu já estava com o meu ambiente configurado para .NET, mas ele pode também, no seu caso aí, se for o primeiro debug que você está fazendo, ele pode abrir uma lista de opções aqui. Uma dessas opções é C#, eu não vou poder mostrar aqui, e você vai escolher essa opção C#, e depois ele vai mostrar uma lista de opções de configuração, e você procura ali a configuração automática. Aí sim, ele vai conseguir fazer o debug da aplicação como você está vendo aqui. Nós vamos fechar só essa parte aqui, que não interessa muito, e vamos voltar aqui para a página. Eu vou colocar qualquer e-mail, inclusive vou colocar até meu e-mail mesmo aqui. Vou até me aproveitar disso aqui e, por exemplo, mensagem de teste, só para a gente fazer um teste e já vamos fazer o push do form aqui. Você viu que ele parou aqui no breakpoint. Isso você sabe disso por essa marca aqui meio amarelada, essa seta aqui, que indica que ele está parado nesse ponto. Então, de agora em diante, você pode se utilizar da tecla F10 para ficar
indo, disparando o código linha a linha. Mas o que vai interessar para a gente é saber o que chegou aqui. Se você colocar o cursor aqui, o mouse, ó, você está vendo que chegou como e-mail, chegou o e-mail que eu coloquei ali na tela. E como assunto, chegou o assunto mesmo que eu coloquei, e como mensagem, chegou exatamente as coisas que eu coloquei aqui. Então o teste está feito. Existem outras maneiras de você testar. Provavelmente nós só vamos utilizar o debug para isso aqui. É bom que você até aprendeu a utilizar o debug aí. E eu já parei ele aqui. Então vamos voltar normalmente. Eu vou até finalizar tudo aqui. Pronto. E ele parou aqui, pronto. Para que nós programemos essas mensagens aqui, eu vou explicar algo bem interessante. Você pode criar propriedades aqui com bind para a tela. Então nós vamos criar uma propriedade para a mensagem de sucesso e outra para a mensagem de erro. Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo em cima, por exemplo, eu vou criar um prop do tipo string. Ela é nullable, eu quero que ela possa ser nullable mesmo. Então eu vou chamar aqui, é bem simples isso aqui que eu estou fazendo. Tem outras maneiras melhores de fazer isso. De success message. Pronto. Eu vou duplicar ela aqui para criar a mensagem de erro também, que eu vou chamar de error message. Ok, temos essas duas propriedades, mas é importante que quando você está trabalhando com páginas Razor, você pode utilizar aqui... Opa, apaguei sem querer. Você pode utilizar aqui um atributo que é o binding property. Você está dizendo que essa propriedade aqui ela pode ser utilizada em binding lá na página da aplicação. E você pode também tornar essa outra binding aqui. Pronto. Dessa maneira, a gente pode acessar já essas propriedades lá na página aqui. Então, nós já vamos para a página. Vamos abrir aqui o index.html. E aqui onde nós criamos essa mensagem de erro, nós vamos, logicamente, substituir por model, ponto, e a propriedade que nós criamos, success message. Do mesmo jeito, nós vamos fazer para a mensagem de erro, né? Quer dizer, a de cima era de sucesso, eu acho que eu errei. Só que nós só vamos exibir essas coisas quando essas mensagens forem diferentes de nulo. Por exemplo, nós só vamos exibir esse div aqui, então é assim que você faz, if model.successMessage for diferente de nulo. Logicamente que aqui eu não estou perdendo muito tempo com capricho, por exemplo, está muito frágil esse if aqui, porque ela pode não ser nulo, pode ter um texto vazio, então você poderia aprimorar mais e verificar se a mensagem não só se a mensagem é nula, mas também se ela está vazia, né? Entendeu? Mas aqui eu estou simplificando, estou verificando só se ela é nula mesmo. A mesma coisa a gente vou até copiar, a gente pode fazer aqui, mas para a error message, né? Então aqui seria error message, a gente fecha aqui embaixo e pronto. Podemos até para testar essas mensagens, não sei nem se a gente pode ter o requinte de perder tempo com isso, mas já vamos criar aqui um tratamento de erro. Pronto, aqui eu vou já escrever um código, mas o que vai interessar aqui nesse try-catch é que eu estou tratando qualquer erro que ocorra nessa chamada e eu vou criar aqui uma variável chamada EX de exception. Você pode colocar o texto completo, eu nem gosto muito dessas coisas abreviadas, pronto, é exception mesmo aí. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas preencher nossa error message com o exception.message, pronto. E aqui no final de tudo, se tudo deu certo, nós vamos preencher nossa variável success message como... Aqui eu vou criar um texto aqui, como por exemplo... Como é envio de e-mails, então e-mail enviado com sucesso, por exemplo. Né? Só que nós vamos simular aqui um exception. Inclusive eu não estou executando, foi por isso que ele não atualizou. Então nós vamos dar uma executada aqui. .NET Watch. Ele abriu aqui uma nova aba, a gente pode até fechar essa anterior. E você está vendo que não está mais nem aparecendo aqui os alertas. Não estão mais aparecendo aqui. Mas nós vamos simular aqui um erro. A gente vai dar um true new exception. Isso, nós vamos fazer um erro proposital, que eu vou inclusive até colocar com o nome bem criativo mesmo, a mensagem de erro com erro proposital aqui, proposital, ok? E você vê que ele marcou aqui e deixou isso um pouco apagadinho, porque ele é inteligente, o compilador, e sabe que como eu coloquei esse exception fixo aqui, isso aqui jamais vai ser executado. Então ele já está só dizendo que esse código aí ele nunca vai ser executado. E é lógico, né? Bom, aqui ele acredito que ele já tenha atualizado a tela, então acho que nós não precisamos nem digitar nada, inclusive nós esquecemos de colocar aqui os required, vamos colocar a mensagem também como required, né? Ok, então se eu for salvar aqui, ele não vai enviar, porque eu coloquei tudo como required, então nós vamos ter que colocar uma mensagem de e-mail aqui. Eu vou colocar meu e-mail aqui, tanto faz, aqui eu vou até aproveitar do que já está aqui, e aqui mensagem de teste, que isso nem vai influenciar, porque está testando uma mensagem de erro, e vou enviar. Você viu aí, tem um erro proposital, então aqui a gente vai também testar a mensagem de sucesso, que é uma besteira, a gente já sabe que vai dar certo, mas vamos testar só para ver. Ele até já trocou pela de sucesso, né? Vamos só atualizar aqui a página, vamos repetir aqui os mesmos e-mails, ou os mesmos textos,
mensagem de teste. Vamos enviar novamente. Olha, mensagem enviada com sucesso. Logicamente que isso aí nós estamos apenas testando a interface aqui praticamente. Agora que nós vamos fazer realmente o envio do e-mail utilizando o Resend. Eu esqueci de falar, o Resend ele tem vários SDKs e eu não fui para a página de SDKs porque não existe nenhum compatível com .NET. Nós vamos trabalhar aqui utilizando SMTP mesmo. Apesar de não estarmos utilizando SDK, nós vamos estar utilizando o Resend, a API do Resend. Está sendo planejado um vídeo de Node aqui que vai explicar como é que você também envia e-mails com o Resend, mas dessa vez utilizando o SDK, um dos SDKs do Resend, que ele tem SDKs para várias ferramentas, várias linguagens de programação, etc. Como eu disse, eu vou inicialmente fazer bem simples aqui, eu não vou criar serviço nem nada, nós vamos enviar o e-mail aqui mesmo, e se houver tempo, se o vídeo não ficar muito longo, a gente vai criar um serviço direitinho para enviar e-mail. É aquela coisa de começar bem do básico mesmo para depois ir aumentando. Então eu vou criar aqui uma variável chamada mail_message, que ela é um new mail_message. Vamos preencher aqui algumas propriedades dela, como o from, ou seja, quem é que está enviando a mensagem. Então isso aqui é um new mail address, tá? Aqui a gente vai preencher duas coisas, que é o e-mail e o nome que vai ser mostrado quando o destinatário receber o e-mail. Então nós vamos colocar code total traço resend test, pode ser assim, ficou até grande aí. Aqui tem um porém. Você tem que colocar um dos domínios que você criou. Infelizmente eu fechei aqui a página do Resend, mas eu mostrei lá a aba de domínios. Um dos domínios que você colocou, que você cadastrou no Resend. Você pode colocar qualquer coisa aqui, como por exemplo, eu vou colocar até você pode colocar qualquer coisa, arroba, e aqui você tem que colocar um domínio cadastrado. Como, por exemplo, eu cadastrei lá no Resend o MCB Max. Se você colocar qualquer outro domínio aí que não seja um que você incluiu lá, ele vai dar um erro dizendo que não vai estar autorizado. Aqui nós vamos colocar o subject, que nós já estamos recebendo ele lá como parâmetro. E aqui a gente vai colocar o body, que na verdade é o message que nós estamos recebendo aqui, ó. Os dois estão aqui, subject e message. E opcionalmente você pode dizer se o body é em HTML ou não, se bem que nós não criamos nem um componente aqui do tipo aquele CK editor, algum componente que você possa criar formatação de texto como HTML, mas vamos botar aqui como true, né? Pronto. Agora falta a gente dizer quem são os destinatários, né? Então eu vou dizer aqui que mail_message, que inclusive eu esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula para finalizar a linha, ponto to, vamos adicionar to's aqui, que to's, que ele quer dizer aí, são destinatários, né? Então esses destinatários também são mail address, né? São uma coleção de mail address. Só que aqui a gente vai colocar só o e-mail, e é o e-mail que nós estamos recebendo aqui. Nós já estamos recebendo um e-mail, que é o e-mail que nós vamos informar aqui para quem você vai enviar, né? Agora nós vamos fazer o envio em si do e-mail. Primeiro nós vamos aqui instanciar a nossa SMTP client, então usando o var SMTP client igual a new SMTP client. Aqui ele vai pedir duas coisas, que é deixa eu fechar aqui, é o host e a porta. Isso aqui, por enquanto eu vou deixar fixo aqui mesmo no código. Então o host do Resend, eu vou até para a página do Resend de novo aqui, que eu esqueci de mostrar umas coisas. Vamos procurar aqui, resend.com. Deixa eu abrir aqui mais um pouco. Bom, se você, eu não tá aparecendo a parte de baixo aí, mas acho que a gente pode ir aqui. Se você for aqui em Settings, você tem aqui algumas opções e uma delas é essa opção SMTP aqui. Então o host é esse aqui que você copia, a porta é essa aqui, mas nós vamos utilizar uma dessas portas TLS aqui. Você pode utilizar essa aqui também, se quiser. Então o host vai ser esse aqui e a porta nós vamos utilizar talvez essas 5, ele copiou, basta clicar em cima que ele copia, essa 587. Aproveitando que eu abri aqui, uma coisa que eu esqueci de falar foi sobre a questão dos preços, né? E é importante falar sobre isso, só que eu não estou conseguindo minimizar aqui, pronto. Ficou mais alto ainda. Você quer que agora ele pegue, né? Nossa, que é isso? Vê se agora dá certo. Pronto. Então, se você for aqui no seu nome, aqui embaixo, e clicar aqui nesses 3 pontinhos e for aqui em Homepage, você tem aqui, tá cada vez mais difícil a gente manipular essa janela. Você tem aqui essa opção aqui, Pricing, onde você vê aqui que R$0, ou seja, grátis, você pode enviar 3.000 e-mails por mês, no máximo de 100 e-mails por dia. Então aqui você tem suporte para e-mail, você tem aqui direito a um domínio, né? E você tem um dia de retenção das informações. Bom, aqui por $20 por mês, ele já tem algo mais elevado, coisas melhores aqui, como por exemplo 50.000 e-mails por mês e não tem limite diário.
e tem aqui domínios ilimitados, né, que você pode criar. Bom, e tem a parte aqui personalizada, onde o preço ele é combinado entre você e a empresa, que você pode dar uma olhada aqui nos benefícios. Agora vamos voltar para cá, acredito que a gente já possa fechar aqui. Vamos deixar ela do tamanho do jeito que estava, para cá. Ok, então nós apenas instanciamos aqui nosso SMTP Client e nós vamos definir agora umas propriedades bem importantes, como por exemplo, os credentials, vamos dizer que nós vamos utilizar aqui SSL, né, true, e vamos configurar aqui as credenciais, credentials igual a new network credentials, né? Não sei se está aqui, network credential. E aqui você vai colocar, nesse primeiro aqui, o usuário e aqui a senha. Sendo que o usuário, ele quer que... A gente não pode mais voltar nas opções, mas ele quer que você coloque o usuário sempre como um recent. E a senha é a API key que você copiou. Que ainda bem que eu colei ela aqui num local diferente, que eu já teria perdido e teria que criar outra, né? Mas eu copiei para cá. Eu vou deixar brutamente aí no código por hora. Dependendo do tempo, a gente pode dar uma organizada para ficar melhor aqui. Então, pronto. Pronto nada, tá faltando o principal, que é enviar o e-mail, né? Então, aqui a gente vai chamar o SMTP client.send e-mail. Ele tem aqui esse send e-mail async, que a gente pode chamar. Nós vamos passar o mail message. Ele é um método assíncrono, então nós vamos ter que colocar um await aqui. E o C# já preencheu aqui como async. A gente pode colocar um task aqui e pode, apenas por questão de boas práticas, a gente pode colocar isso aqui como um port async. Não tem problema mudar o nome. Se é que você vai colocar async aqui, não tem problema mudar o nome do método, né? Ele deu uns erros, porque depois de tudo que a gente fez, ele não está conseguindo ainda se utilizar do hot reload, né? Então nós vamos fazer um .NET Watch novamente. Vamos entrar aqui novamente na página do Resend, se bem que era para eu ter deixado essa página aí, exatamente porque eu queria mostrar essa parte aqui de logs, que eu acho que eu não lembro se eu mostrei no início do vídeo, que aqui você vê todos os logs de maneira detalhada, e-mail a e-mail, do que deu sucesso, da hora do e-mail, né? E se deu sucesso, se deu 200, se deu 403. Então nós vamos olhar para cá, porque a gente vai ver também aqui se o e-mail deu certo, o envio do e-mail, né? Então deixa eu passar para essa outra aba aqui. E nós vamos aqui já enviar, deixa eu ver se está tudo ok aqui, eu não esqueci nada. Tirar esse breakpoint, nós já estamos trabalhando com debug. Vamos enviar aqui para um e-mail qualquer, eu vou utilizar meu e-mail aí do Gmail, pronto. Aí eu vou elaborar mais o assunto aqui, então esse é um vídeo do Code Total, só para elaborar mais aqui. Mensagem de teste do canal Code Total. Tem que enfeitar muito, lógico. Então pronto. Bom, vamos enviar. Você viu aqui, mensagem enviada com sucesso, então significa que ele executou todo esse código aqui e enviou a mensagem. Acessando minha caixa de entrada aqui do Gmail, que foi para onde eu enviei a mensagem, você viu que eu recebi a mensagem. Esse é um vídeo de teste do Code Total. Quem enviou a mensagem? Veja só que interessante. eu.mcbmax.com, que foi o domínio. Isso aqui é importante, que é o domínio que você vai cadastrar lá. É bem interessante, né? Você enviar e-mail utilizando o Resend. E aqui é a mensagem de teste do canal Code Total. Então, inclusive aqui também o subject aqui, o assunto, tá tudo correto, tudo certo. E detalhe interessante, a mensagem ela não foi para a caixa de lixo eletrônico, mas se bem que isso aí vai depender muito do domínio, né? Isso eu acredito que não vai depender muito do Resend, não. Se bem que pode alguma coisa depender. Bom, a gente já poderia finalizar o vídeo por aqui, afinal de contas nós já testamos o Resend e é desse jeito que você vai utilizar ele com .NET. Essa parte daqui em diante é mais para a gente trabalhar, não deixar o código tão feio e para que a gente organize melhor aqui as coisas. Por exemplo, nós vamos entrar aqui e no nosso appsettings.json, nós vamos tipar, nós vamos tornar essa configuração de e-mail, vamos trazer ela para cá, porque fica melhor se configurar os e-mails aqui. Por exemplo, a gente vai criar uma chave chamada e-mail settings e vamos aqui criar alguns campos, como por exemplo, mail server, o servidor de e-mail. Nós vamos já preencher, vamos deixar tudo assim por hora. Vamos criar aqui também a porta, mail port. Nós vamos deixar ela 0 aqui por hora, zerado, ok. A gente precisa do name do sender, né? Sender name e do sender e-mail. Aqui, sender, poderia ser others, né? Vamos deixar e-mail mesmo aqui. E o password. Se bem que o password eu vou colocar aqui, mas aí você poderia refinar ainda mais. Não é boa prática, né? Mas eu vou colocar aqui nesse arquivo de configuração, mas o ideal é colocar ele em variáveis de ambiente, né? Então, para ainda password.
Vamos já preencher essa configuração. Lembrando que é importante dizer que eu estou trabalhando aqui no appsettings.json, mas nós temos também o appsettingsdevelopment.json. Isso aqui é caso você tivesse duas configurações, uma para você programar, ou seja, para tempo de desenvolvimento, e outra para production, né? Para quando a sua aplicação tivesse já em modo de produção. Então você poderia ter duas configurações. Você copiaria isso aqui também para esse develop, e claro, você ia criar as variáveis, né? Mas como só tem um, então ele só vai olhar para a configuração que ele encontrar aí. Vamos preencher isso aqui com o que nós, inclusive, já colocamos aqui. Então vamos dar um Ctrl B para abrir mais. Então, o server e a porta são essa aqui. A porta é a 587, então vamos colocar aqui, aqui já preenchendo. A porta é a 587, só para a gente não deixar tão feio aí o código, né? E já vou logo copiar a senha, que é a API Key aqui. Né? Opa! E nós vamos aqui colocar já ela aqui embaixo. Aqui o sender name, a gente vai copiar esse nome que nós colocamos aqui. Se bem que não está nem tão legal aí, mas vamos deixar ele assim. E o e-mail, vou até dar uma melhorada. Eu vou colocar assim, mais profissional. Suporte, né? Como se fosse um suporte, @mcbmax.com. Inclusive, você pode até colocar o nome da sua empresa. Podemos deixar assim, suporte, vamos deixar suporte aqui. Fica melhor, né? Ok, então tá tudo aí. E nós vamos criar agora um model. Eu não vou criar um model, porque eu costumo colocar models mais nessa parte de banco de dados. Nós vamos criar aqui um DTO. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou abrir aqui o Solution Explorer. Vou criar aqui uma pasta, deixa eu fechar isso aqui, uma pasta DTOs, DTOs, e você pode colocar como config também, e vou criar aqui um novo DTO aqui que eu vou chamar de mail settings. Acho que a gente pode deixar no plural mesmo aqui, ok? Então, inclusive eu esqueci de colocar a extensão aqui. Pronto, então nós vamos criar aqui uma classe public class mail settings, e nós vamos colar isso que a gente fez ali, porque nós vamos transformar isso em propriedades, né? A gente vai aqui, eu estou utilizando Ctrl D para fazer um multicursor. Estou indo aqui um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos deixar tudo como podendo ser nulo, ou seja, nullable, né? E vamos criar aqui uns get setting, ok? Pronto. Só tenho que ver se esse nome aqui está batendo, porque eu gosto que o nome do arquivo bata com o nome da classe. Então, a gente vai criar aqui, vai colocar ela no namespace para ela não ficar solta aí, e que a gente vai chamar aqui de resendTest.dtos. Assim mesmo com letra maiúscula, dessa maneira aí. Então, tudo isso que está aqui vai estar nesse namespace, né? DTOs. Agora só falta a gente abrir aqui o nosso program.cs, que é o código principal da nossa aplicação, e nós vamos fazer com que essa informação de e-mail passe a ser tipada. Então, para isso eu vou ver se eu lembro, aqui logo depois dessa primeira linha, a gente vai build.service.configure. Aqui nós vamos colocar o nosso DTO, que foi email settings, né? Inclusive, você viu que ele importou aqui em cima, né? Só que a gente vai pegar a seção que nós criamos lá no nosso app settings. Então, vamos criar aqui uma variável chamada mail settings. Nós vamos usar aqui builder.configuration.getSection. A seção tem que ser a mesma, com o mesmo nome que você configurou aqui. Então, nós vamos abrir nosso app settings. Então, nós criamos ela com esse nome aqui. Voltando aqui para o programa, nós vamos colar aqui o nome. Então, ele vai copiar esses dados e vai colocar aqui. Só que para ficar com o nome parecido, a gente vai deixar ele com esse nome aqui. Acho que fica legal. Então, aqui dentro, a gente vai informar essa configuração. Mas, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando aqueles dados de configuração que nós colocamos aqui e nós estamos tipando eles, colocando eles como tipado em um objeto que você vai já saber esse objeto. Nesse objeto aqui, esse objeto vai ser preenchido com aqueles dados da configuração. Ou seja, nós estamos tipando, diminuir aqui, para que fique melhor de ser acessado. Então, a vantagem de você utilizar aqui arquivos de configuração é que quando você publica essa aplicação, esses arquivos vão estar no servidor. Então, você pode mudar alguma coisa aqui sem necessidade de recompilar a aplicação. E outra vantagem interessante, logicamente, é de você utilizar ele tipado, porque você pode, por exemplo, mudar o nome de alguma configuração ali e de repente você não consegue mais encontrar ela espalhada pelo código e é melhor tipar. Bom, depois a gente volta para cá, mas uma outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui para ficar interessante também, nós vamos criar um service, vamos criar aqui um service para
envio de e-mails. Então vamos chamar de qualquer nome aqui. Eu estou indo o mais rápido possível, porque eu não queria que o vídeo ficasse tão grande. E-mail service, eu vou chamar ele com esse nome aqui, vou até copiar aqui. Pronto, eu criei uma pasta chamada service e criei esse arquivo chamado e-mail service e vou criar aqui uma classe, public class, chamada e-mail service e vou criar também, vou colocar ela dentro do namespace aqui, que eu vou chamar de resendTest.services, que coincidiu ser o mesmo nome da pasta service aqui. Nessa classe aqui nós vamos ter um único método, que é o método de enviar o e-mail. Então nós vamos criar aqui um método public void send e-mail. E ele vai receber aqueles dados lá, não vamos também deixar tão complicado, ele vai receber o e-mail, esse método vai receber o e-mail, vai receber o subject e vai receber o message. Pronto. E nós vamos copiar aquele código que nós criamos aqui no nosso, deixa eu fechar mais aqui, no nosso CSHTML, a gente vai copiar esse código todo aqui, sem o try, porque você tem que fazer o tratamento de erro não lá no serviço, o tratamento de erro tem que vir na última, no utilizador, viu? Isso é uma regra que muitas pessoas erram. O tratamento de erro tem que vir não de onde o método está sendo implementado. Ali, pelo contrário, o método ele vai disparar um exception caso ocorra algum problema, caso ocorra alguma coisa que esteja fora das regras e tudo mais. Quem tem que tratar é o último utilizador, é o cliente dos clientes, vou dizer assim. Então, aqui voltando para o serviço, a gente vai colar, logicamente nós vamos precisar adaptar algumas coisas, como por exemplo, a gente vai ter que trazer para cá o namespace que vai do system.net.mail, para possibilitar que a gente instancie aqui o mail message. Network Credentials precisa do system.net. E olha, note que ele está marcando aqui esse método é assíncrono, então a gente vai passar a criar aqui um async task, ele vai passar a ser um async task, e vamos fazer uma ligeira modificação no nome dele aqui, que vamos chamar ele de async. Só que algumas coisas aqui, você lembra que nós criamos e colocamos na nossa configuração, não é? Então nós vamos criar aqui uma variável, aqui, claro que dentro da classe, né? Vamos criar aqui uma variável private mesmo, que ela vai ser do tipo, veja só como é que nós vamos utilizar a nossa configuração. Vai ser do tipo mail settings, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele vai, pronto, ele sugeriu um nome aí para mim, vou deixar ele assim mesmo, e não se preocupe ainda com essa marcação que ele está fazendo aí, esse grifado que ele está fazendo aqui, já a gente resolve. Nós já vamos utilizar aqui a variável, eu vou aqui colocar, você viu que ela é do tipo mail settings, né, que a gente criou para tipar. Então, vamos colocar aqui o quê? O sender e-mail, não é isso? É o sender e-mail que vai nessa informação. Aqui nós vamos colocar o sender.name, entendeu? Não ligue para isso, a gente vai já corrigir esses grifados aí. Aqui, olha, onde nós tínhamos... Vamos até abrir mais aqui, que a gente não está olhando para a tela agora, né? Aqui onde nós tínhamos aqui o server, nós vamos colocar o sender.mailserver. E aqui na porta, a gente vai colocar o sender.mailport. Se bem que, vamos ajeitar, a gente colocou como aqui na configuração, a gente colocou a porta como um número inteiro, né? Só que aqui na tipagem dele, a gente deixou como string, já que eu fiz meio que apressado, então, mas o certo é isso aqui ser um int, que já vai tirar aquele erro lá, que está ocorrendo aqui no meu service. Ó, você viu que já tirou aqui o erro. Outra coisa é que nós esquecemos desse resend, deixa eu ver se nós criamos aqui username aqui, só um instante que eu não estou encontrando. Pronto, e-mail settings. Bom, como o resend ele não é uma coisa variável, vai sempre ter, sempre o usuário do resend tem que ser esse, então vamos deixar ele aí mesmo, não vai ter importância não. Mas aqui nós vamos colocar o password que vai estar lá no arquivo de configuração. E agora você deve estar se perguntando, Márcio, mas você está apenas declarando a variável, você não está recebendo nada, você não está preenchendo essa variável, será que ela automaticamente vai ser preenchida? Não. A gente vai ter que trabalhar aqui com injeção de dependência. Nós vamos criar aqui um construtor, um CTOR aqui. Pronto, ele já criou um construtor, nós vamos tirar aqui esses parâmetros. E nós vamos receber aqui um iOptions do tipo e-mail, não é e-mail service, é e-mail settings, do tipo e-mail settings. Podemos chamar ele aqui de, pode ser options mesmo, do jeito que ele está sugerindo, não tem importância. Pronto. Para que você possa receber as configurações que você colocou no seu arquivo de configuração ali. Você utiliza essa interface iOptions tipada com o DTO que você criou, né? Então nós vamos apenas preencher agora essa variável aqui. Nós vamos dizer que email settings, que é essa variável aqui, é igual ao options que nós estamos recebendo aqui, ponto value. Você viu que ele já tirou o marcado aqui e ele já preencheu. Essa variável já vai estar preenchida com os dados que nós colocamos no arquivo de configuração. E nós estamos recebendo essa mensagem porque ele está dizendo que mail settings pode ser nulo, não é? Então, a gente pode validar isso no início, sim, aqui. Fica realmente melhor. A gente pode até fazer uma validação aqui. Se email settings igual null, ó,
entendeu? Eu já estou validando aquilo ali. Então eu vou dar um new exception, true new exception. Você está vendo aí como eu disse que o serviço ele tem que disparar exception, ele não tem que tratar exception, né? Na maioria dos casos, sim. Então eu vou disparar um exception aqui em português mesmo. Vamos colocar assim, sei lá, config section not found, alguma coisa desse tipo. Found, né? Ele está dizendo que se isso aqui vier nulo é porque o arquivo de configuração não está presente, ou não tem configuração presente. Ou então, a gente pode colocar ou se e-mail settings.sender e-mail for igual a nulo. Se for um ou outro, ele vai dar essa mensagem de erro. Então você viu que ele tirou aqui o sublinhado, nós não temos mais nenhum sublinhado aqui. Mas como é que nós vamos utilizar esse e-mail service? Agora nós vamos voltar para o nosso code behind lá, não sei se você lembra que nós criamos, então nós vamos voltar para cá. Logicamente nós não vamos ter isso aqui mais, porque nós já criamos o serviço, então nós vamos ter que declarar o serviço aqui em cima. Nós vamos declarar ele como, inclusive ele já tinha feito, ele fez a mesma coisa com o ilog ali, né? Nós vamos declarar ele como, acho que nós criamos e-mail service, né? Pronto, e-mail service, e vamos colocar aqui como e-mail service, com letra minúscula para diferenciar lá do outro, né? Ok, só que é comum você proteger aqui essas variáveis de serviços, colocando elas como read only aqui. Significa que você só pode modificar essa variável se for pelo construtor, entendeu? Então eu não posso dizer que algo é igual a isso somente no construtor. Então aqui nós já podemos utilizar aqui, nós podemos digitar aqui e-mail service, que é a nossa variável, ponto send e-mail assim, que o que nós vamos passar aqui? Veja só, e-mail, subject e message. É o que nós estamos recebendo do form lá, entendeu? Então aqui, e-mail, subject e message. Tem um detalhe interessante, ela é assíncrona, nós criamos ela como assíncrona, então nós temos que colocar o await aqui. Já dá para funcionar assim? Não. A gente está utilizando, caiu naquele mesmo problema de injeção de dependência. Nós estamos aqui declarando a variável, mas nós não estamos instanciando. Então, porém, mas aqui nós já temos um construtor aqui. Então, nós vamos apenas, dessa vez eu vou utilizar a ajudinha não sei se vai me ajudar aqui, o Visual Studio, e vou pedir para ela fazer a injeção para mim aqui, para eu poupar tempo, né? Então, eu vou pedir para ele adicionar parâmetros no construtor. Então, você viu que ele pegou aqui, ó, o e-mail service, adicionou aqui no construtor e já fez aqui a atribuição. Ele colocou o this aqui para diferenciar essa variável que é essa, dessa aqui que é essa, né? Bem interessante. Pronto. Ainda assim eu não posso utilizar ainda, porque como eu criei um serviço, eu tenho que definir esse serviço lá no nosso program.cs. Eu tenho que fazer aqui, pode ser, vamos escolher um local aqui ideal, pode ser aqui embaixo, então a gente vai ter que definir ele como um build.service.add, vou colocar ele como add-scoped, e-mail service, nós vamos colocar aqui e-mail service, pronto, adicionamos. Posso colocar como add scoped, posso colocar também como add transiente, que eu acho que o add transiente vai ser melhor aqui. Bom, quanto à definição de add scoped, add transiente, você tem que verificar aqui os vídeos do canal, que tem vídeos que explicam em detalhes a diferença de um para o outro. Se eu fosse explicar isso aqui, ficaria muito longo, esse vídeo não é o foco, não é? Então, vamos optar por add transiente, quer dizer, em palavras bem simples, a cada chamada vai ter que ser instanciado novamente o serviço e-mail service, né? Com esse transiente aí, em pouquíssimas palavras eu estou explicando. Bom, vamos parar tudo aqui que nós já mexemos demais. Vamos inclusive dar um .NET Build para ver se está tudo ok. Ele está dando aqui 0 erros e 0 warnings, então parece que está tudo ok. Então vamos dar um .NET Watch para a gente executar a aplicação novamente. E se a gente for olhar aqui, o último e-mail foi há 1 hora atrás, nossa, talvez você veja essa hora aqui bem maior do que aparenta estar no vídeo, porque o vídeo pode ser também editado para ficar mais ágil, para ficar mais rápido, né? Então, vamos colocar aqui alguma coisa interessante. Vamos repetir lá, vamos colocar aqui um 2 aqui para testar, ou então um ponto de exclamação aqui, só para diferenciar. E aqui eu estou enviando uma mensagem de teste, pronto, só para diferenciar uma da outra. Então, clicamos aqui em enviar, ele já deu uma mensagem aqui de sucesso, eu já recebi também até a notificação aqui no celular. Vamos olhar na nossa caixa de entrada aqui, e o que chegou isso aqui na caixa de entrada, como você pode ver, tem os 2 exclamações que nós fizemos, tem a mensagem modificada, e é isso aí. Caros, eu agradeço bastante pela atenção, é bem complicado fazer um vídeo como esse, e eu agradeceria se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. Obrigado pela atenção.